A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Tenho 29 anos, moro na comunidade de Pirocaba. A pandemia foi no começo a gente pensou que não era nada. A gente teve algumas... A gente começando a dizer assim, não é nada, é uma coisa simples. Então, quando começou o surto maior, pra gente foi difícil, porque a gente tinha a nossa rotina de sair dos finais de semana para ir na igreja, da escola. Quando chegou na hora, mudou totalmente diferente, né? A escola parou, as escolas pararam, a gente não pôde mais ir à igreja. Aí a rotina da gente bagunçou um pouco, pelo medo também da contaminação. Porque a gente ficou assim com receio de sair, a gente se isolou totalmente aqui em casa. A gente não saiu mais para canto nenhum, com aquele medo, né? Sempre alguém falasse, porque a gente não ia, só ia na cidade mesmo no momento crucial, né? Quando a gente precisava de alguma coisa, de comprar, supermercado, aí tirava uma pessoa da família que ia para poder fazer aquelas compras, para poder ficar em casa. Aí ficou mais difícil também os produtos, né? O que a gente faz, o que a gente produz pra gente vender, porque a gente estava acostumado a vender na feira, todo final de semana. Por uma parte isso foi uma dificuldade, por outra teve uma reviravolta e foi bom, porque a gente começou a vender dentro da comunidade. As coisas que a gente vendia na feira, que a gente vendia na Abaeté, a gente começou a passar a vender, ter consumidor aqui mesmo na comunidade. Então não precisou sair para vender em outro lugar. Saúde pública aqui em Abaetetuba é precária. A gente já não tem aquela segurança de procurar um posto de saúde, procurar uma UPA, quando já entre meio sem não ter pandemia. E quando esse meio ter pandemia, isso piorou muito mais ainda, dificultou mais ainda, porque pelo medo de procurar e a gente chegar naquele lugar e não ter aquele atendimento que a gente já não tinha antes. A parte mais difícil de tudo, eu acho, foi isso, né? Foi se isolar das pessoas que a gente ama, de ficar longe. Aí eu falei, quando a minha avó morreu, foi difícil, assim, foi uma situação assim, da gente não poder estar junto, não poder se abraçar, não poder consolar um outro, então aquilo foi difícil, né? A gente passou por um momento difícil esse ano a respeito disso aí. Eu acho também que isso serviu assim pra gente, como pai, como mãe, dar valor no trabalho e no serviço de um professor. Valorizar o professor mais ainda do que já era valorizado, né? Porque eu digo assim, que tu cuida da casa, dos seus filhos de manhã, de fazer as coisas, é fácil. Mas a gente fazer tudo, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos e ser professor, isso é mais pesado. A gente como ser humano, o que a gente aprendeu e continua aprendendo é ter a solidariedade, né? A solidariedade de ajudar outras pessoas, né? Mas aqui, pra gente, não se torna mais difícil porque a gente tem o camarão, a gente tem o açaí, a gente tem nosso peixe, a gente tem nossas criações de galinha. Então, para nós não se tornou tão difícil por isso, porque a gente tem um modo de se alimentar, da gente se alimentar, da gente ter aquilo perto da gente, né? Então as coisas que a gente vendia era para conseguir comprar aquilo que a gente não tinha aqui, né? Um arroz, um feijão, uma farinha. Então, mas a gente passou a se valorizar mais ainda. Não, eu tenho no meu quintal, o que eu posso aproveitar no meu quintal? Eu tenho meu miriti, eu tenho minha andiroba, eu tenho cacau, tudo aquilo eu posso fazer uma fonte de renda. A pandemia, ela nos afetou muito do ponto de vista da locomoção, né, de a gente poder sair daqui, acostumado a sair para a cidade, voltar para casa. Isso nos afetou porque a gente ficou aqui sem transporte, principalmente no ano passado, que foi início da pandemia, e a gente se cuidou aqui no sítio, a gente não saiu daqui para ir para o hospital ou para ir para outro lugar para se cuidar, nós se cuidamos aqui no sítio. E pegou eu, meu marido, meu filho e minha nora, que moram próximo, e a gente teve que cuidar um do outro. Não teve assim, cuidados de
profissionais de saúde, a não ser que a gente ia consultar numa farmácia e comprava os remédios. E a gente se cuidou também com os remédios caseiros. E aí a gente pôde perceber que nós precisamos se preparar mais, precisa se organizar mais, né? E aí eu digo que isso assim deu um choque de realidade, que a gente precisa organizar mais a nossa produção, ter mais produção para a gente não depender, a dependência do mercado, né? Dependência do mercado fora. Então nós conseguimos ver aqui no sítio B13, como vocês podem ver, a gente tem uma experiência da agroecologia e nosso foco aqui é não buscar nada de fora, a gente poder consumir coisas daqui mesmo, e a gente conseguiu sobreviver. Sou agricultora, sou professora e quero falar um pouco da minha experiência, né, nesses tempos de pandemia. Então, eu quero começar falando sobre o trabalho na escola, né? Que com essa pandemia nós tivemos que mudar o nosso ritmo de trabalho e as aulas passaram a ser não presencial. Então, a gente encaminhava a atividade para casa e uma vez na semana nós íamos para a escola para pegar esse retorno que a família levava. Foi um momento difícil, foi um momento novo para cada um de nós, até a gente se adaptar, porque não é fácil, tu está acostumada com o público, a trabalhar com o público que são as crianças, no caso da educação infantil, do ensino fundamental menor, e de repente tu já tem que começar a trabalhar com a família, né? Com esse adulto. E aí de repente tu tem já que dar aula para o pai, para o responsável, e o responsável tem que dar aula para o filho na casa. Então isso aí foi um pouco mais difícil, porque a gente sabe que as crianças elas têm mais, elas conseguem aprender mais rápido, entendeu? Elas pegam mais rápido as ideias, e aí os adultos muitas vezes eles custam para processar essas ideias, e aí essa foi uma das nossas dificuldades. A nossa segunda dificuldade também foi sobre a internet, né, que nós moramos em comunidade rural e a gente não tem acesso, então também isso foi muito difícil para cada um de nós. Nós tínhamos que ir até a cidade para fazer o nosso planejamento, para digitar os nossos trabalhos, enfim. Mas a gente conseguiu concluir, né, o ano letivo. Os nossos idosos, eles não entendem assim que a doença é perigosa e eles queriam estar em Abaetetuba todos os dias. E a gente acabou dizendo para o ônibus entrar 1 ou 2 vezes no máximo. E começou a falar também na comunidade que os velhos não arrumassem outras pessoas para ir. Inclusive uma pessoa ia para Abaetetuba e comprava várias coisas para muita gente, por causa disso. E aí passou mais uns dias e a gente acabou fechando mesmo a comunidade, lá no Caeté, a gente se reuniu, revezava os meninos daqui e de lá do Caeté para ficar na portaria lá, para que não entrasse pessoas de fora que viessem da cidade para cá. Com a graça de Deus foi uma coisa que foi bom para a gente, poucas pessoas aqui passaram ruim, voltou a trabalhar em grupo para que a gente tivesse alguma coisa daqui para o futuro. A gente já está com mais dificuldade hoje. Primeiro porque terminou o auxílio emergencial, que era o que estava também muito mantendo a gente. Aí a escola também vinha, cada mês vinha, para quem era estudante do estado, vinha um cartãozinho com R$80, que as famílias iam, faziam compra no supermercado. E hoje não está vindo mais. Aí até agora as aulas não voltaram. Essa é uma coisa muito difícil, porque eles não reprovaram ninguém, estão passando todo mundo e muita gente nem trabalho fez. Ficou muito difícil. Outra coisa que eu estou achando que está muito difícil também, às vezes a gente ir na cidade e as coisas estão muito caro. Apesar da gente ganhar um trocadinho assim, a gente vai na cidade e quase não dá para comprar nada. A gente se mantém também muito do que a gente produz. Café da manhã com pupunha, almoço com galinha de quintal, com ovos, essas coisas assim, porque se a gente for pensar em ir para a cidade e comprar tudo, não tem como. Foi algo assim que nos deixou com muito medo, né? Eu principalmente como mãe, né, como irmã, como neta, fiquei muito preocupada. Por mais que a gente acredite em Deus, né, por mais que a gente tenha nossa fé, mas a gente não imaginava quantas reações, né, isso ia trazer pra gente. Eu sou uma pessoa assim que eu comecei a acreditar mais nisso, né, naquilo que eu planto, naquilo que eu cultivo.
e alimentação saudável, né? Hoje a gente pode respirar, né, um ar puro, a gente tem esse ar puro. Então, eu acho assim que o que mais nos marcou na pandemia foi a gente não poder realizar as coisas que a gente tinha pensado, não só para a associação, né, mas também para muitas mulheres,